Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu vim falar das providências preliminares e do saneamento do CPC, do Código de Processo Civil. Então vamos para a letra de lei. Capítulo 9 das providências preliminares e do saneamento. Artigo 347. Findo o prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Seção 1. Da não incidência dos efeitos de revelia. Artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito de revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir se ainda não as tiver indicado. Então, lá no artigo 344, diz quais são os efeitos que serão considerados verdadeiros as alegações do autor, salvo as exceções que nós vimos no vídeo anterior. Se você ainda não deu uma olhada, dá uma olhada no vídeo anterior e nos outros vídeos do CPC, porque tem muita coisa interessante e para você não cair nas pegadinhas aí da banca. Então, diz aí, que se o réu não contestar, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia, ordenará que o autor especifique as provas se ele ainda não tiver indicado essas provas, na petição inicial, no caso. Artigo 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que as faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. E a seção 2 fala do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Então, um exemplo. Maria entrou com processo contra José. Porém, na sua contestação, o José ele alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da Maria, E aí, então, a Maria ela vai ter um prazo aí de 15 dias para ser ouvida e o juiz vai permitir a produção de prova. Eu já vi questão de prova com esse artigo aí, então muito cuidado com isso e contando realmente uma historinha assim como eu contei. Seção 3. Das alegações do réu. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, que são lá aquelas preliminares da contestação, que nós vamos ler daqui a pouco, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. O que é oitiva, É ouvir o autor. Então, o juiz vai querer ouvir o autor, vai permitir, vai determinar, essa oitiva em 15 dias e aí vai permitir essa produção de prova. Então, vamos lá no artigo 337, só para relembrar quais são essas matérias aí que o réu pode alegar. Então, aqui no artigo 337 diz, quais são essas matérias? A inexistência ou a nulidade da citação, a incompetência absoluta ou relativa aí do juízo, a incorreção do valor da causa, a inépcia da petição inicial, a perempção, a litispendência. Lembrando o que é litispendência, eu falei no vídeo anterior, é quando já existe um processo em andamento com a mesma parte, o mesmo pedido, já existe um processo em andamento, então não pode ter um processo repetido. A coisa julgada é quando já tem um processo anterior e repetido, mas que já teve o trânsito em julgado, já não tem mais como entrar em recurso, A conexão, a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, a convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, ou então a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, ou então a indevida concessão de benefício de gratuidade de justiça. Então, como nós estávamos lendo,
Se a parte real alegar qualquer dessas coisas, né, o juiz vai aí determinar a oitiva do autor, vai determinar que o autor seja ouvido no prazo de 15 dias e permitindo assim a produção de provas. E o artigo 352 diz, verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Nós vamos ver uma questão aí com esse artigo, mas tem que lembrar, vícios sanáveis ou irregularidade, o prazo não para a correção disso, né, não pode ser superior a 30 dias. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe no capítulo 10, que aí é o que a gente vai falar no próximo vídeo, né? Que são aí as possibilidades de extinção do processo, do julgamento antecipado do mérito, do julgamento antecipado parcial do mérito e do saneamento e da organização do processo. Então, nós vamos ver tudo isso aí no próximo vídeo, mas então vamos para as questões. Mas não esquece aí de dar o seu like aí para dar uma força para o canal, compartilhar com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e quem quiser me mandar mensagem lá com perguntas, dúvidas, no direct no Instagram pode mandar, é @DianaLoucena. Eu trouxe aqui, né, umas questões do que concurso, a forma de filtragem. Eu coloquei aqui a disciplina, eu coloquei os dois, o CPC antigo de 1973 e o novo CPC. E eu coloquei aqui preliminares no assunto, eu coloquei todos os que tinha preliminares, providências preliminares e coloquei a banca VUNESP. Ele me trouxe 4 questões, mas o que eu achei interessante mesmo ao conteúdo foram essas 2 questões. Então eu vou falar a primeira aqui, ó. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará, letra A, sua correção em prazo nunca superior a 30 dias, foi o que nós lemos. Letra B, a extinção dos autos sem resolução do mérito? Não, nada a ver, né? Sua correção no prazo nunca superior a 10 dias, nós vimos que é 30 dias. A extinção dos autos com resolução do mérito também não tem nada a ver. A extinção é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Ou sua correção em prazo nunca superior a 15 dias, aqui nós poderíamos confundir, porque ele diz que a oitiva lá do autor, ou no caso de modificativo, impeditivo, a gente tem aí o prazo de 15 dias. Mas quando você lê nunca superior, você tem que lembrar que é nunca superior a 30 dias. Os outros não tinha nunca superior. Pode ser que por algum motivo possa passar esse prazo de 15 dias lá nos outros casos, mas no caso aqui de vícios sanáveis e de irregularidades, ele nunca, já veio escrito na lei, né? Nunca vai ser superior a 30 dias. Então, a letra A é a nossa alternativa correta. E vamos aí para a próxima questão, que eu também achei que dá para a gente ter uma revisão aí geral. Aqui eu já deixei respondido, né, a letra D, a nossa alternativa, mas nós vamos ver todas as questões. Numa ação que verse sobre cobrança em decorrência de acidente de automóvel, dentro do que está previsto no CPC, é correto afirmar. Então aqui foi de 2015 para advogado júnior, né, CRO. Letra A, o réu dessa ação, caso entenda que possui direito a constituir contra o autor, poderá manejar reconvenção que será julgada na mesma sentença que analisar ou não o mérito da ação. Por que eu quis trazer essa questão? Porque ela relembra o que nós já vimos nos vídeos anteriores. Então, nós falamos lá da reconvenção e lá nós lemos que ela independe da contestação e que se o autor desistir do processo, o processo de reconvenção vai continuar andando. Então, por isso, não pode ser isso, julgar na mesma sentença. E se o autor, ele, por exemplo, desiste da ação, não vai ser mais a mesma sentença, vai ser só uma única sentença para o processo de reconvenção. Por isso que eu eliminei a letra A.
Letra B. Para que não haja nulidade no procedimento, o réu deverá ser citado com, no mínimo, 15 dias de antecedência da realização da audiência na qual deverá comparecer. E nós vimos também no vídeo lá de audiência de conciliação e mediação. Se você não viu, não perca as dicas. E nós lemos lá, eu lembro que nós lemos que o réu ele tem que ser citado com no mínimo 20 dias da audiência, antecedentes à audiência, para que também ele tenha aí 10 dias para dizer se quer a audiência de conciliação ou mediação, né? Então, por isso não pode ser o prazo de 15 dias e foi assim que eu eliminei a letra B. Letra C. O autor da presente ação deverá comparecer pessoalmente em todas as audiências designadas para esse procedimento, não podendo fazer-se representar por outrem, sob pena de arquivamento da ação. Gente, nada a ver. Se a pessoa ela não pode comparecer na audiência, ela pode sim fazer-se representar por outra pessoa, até por advogado, por uma procuração específica. Então, não tem essa possibilidade aí no CPC de arquivamento porque a pessoa não compareceu pessoalmente, tá? Na audiência. Letra D. Tanto o autor como o réu da ação deverão apresentar rol de testemunhas e quesitos a serem respondidos pelo perito na primeira oportunidade que falarem nos autos, ou seja, o autor na petição inicial e o réu na contestação. E é de fato, né? Nós lemos aí que, salvo as exceções aí, eles não vão ter muitas chances aí para se manifestar. O autor ele vai se manifestar na petição inicial, na qual o juiz pode determinar a emenda dessa petição inicial, que também tem um prazo de 15 dias, né? E tem o prazo de 15 dias para o réu apresentar a contestação, que é por onde ele manifesta aí, ele se manifesta aí todo o mérito, ele impugna, né, o que o autor disse contra ele. Então, é onde ele apresenta a sua defesa, e por isso que a letra D está correta. Letra E. O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de 60 dias. Gente, eu já parei de ler a questão aqui, né? Porque não foi isso que a gente viu lá na audiência de conciliação e mediação. O prazo aí próximo de 60 dias que a gente viu foi que de uma sessão para outra não pode ser superior a 2 meses, tá? Então não falava nada de 60 dias no que nós lemos aí. Se você não viu o vídeo de audiência de conciliação e mediação, dá uma olhada aí na playlist do CPC, porque tem muita coisa boa e muita dica. Então eu quis trazer essas duas questões aqui para vocês verem como que a Banca Vunesp cobra, como que você tem que pensar ao responder sua lei, as questões de legislação, tem que ir lembrando aí e conciliando uma coisa na outra, tá? Porque é uma ordem. A gente viu aí sobre petição inicial, nós vimos as formas de indeferimento da petição inicial nos outros vídeos, nós vimos como julgado improcedente liminarmente, né? E nós vimos aí as questões de revelia, de audiência. Então todo o processo e o julgamento ele segue uma determinada ordem, e é o que nós estamos vendo vídeo após vídeo, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like se você curtiu, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos que vamos para gabaritar aí a legislação nesse concurso do Tribunal de Justiça. Bons estudos e até o próximo vídeo.